capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Que não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. E após ter ido e vos preparado um lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, vós estejais também. João 14.1 a 3. Vamos ver agora os esclarecimentos dos Espíritos acerca desta passagem de Jesus. Diferentes situações da alma na erraticidade. Eu vou explicar o que é erraticidade, o significado desta palavra. É o período entre vidas. Ou seja, quando nós desencarnamos, descartamos o corpo físico e passamos a viver um período no plano espiritual, até retomarmos um novo corpo e encarnarmos novamente. Então esse período entre a morte física e o retomar um novo corpo para encarnar aqui na terceira dimensão, onde nós estamos, é chamado de erraticidade. Ou seja, é o período que o espírito passa no plano espiritual. Tá? Vamos começar agora a leitura aqui. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme o seu grau de pureza e se acha liberto dos laços materiais. O ambiente onde se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim é que, se uns não podem se afastar dos locais onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais, o justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas, nem localizadas. Quando Jesus falou, na casa do meu Pai há muitas moradas, ele falou numa linguagem que pudesse ser entendida pelo povo da época, os judeus. As moradas na casa do Pai, Deus, são os diversos planetas que existem no universo observável e também nas outras dimensões. E também são os lugares na espiritualidade onde o espírito errante, ou seja, está no estado de erraticidade, fica depois da morte física. Precisamos entender uma coisa. O nosso universo é setenário. Isso significa que ele tem 7 dimensões. Assim como a nossa Constituição é setenária. A nossa Constituição multidimensional é setenária, com 7 corpos. E o mesmo acontece com a estrutura energética do nosso planeta. Também ele tem 7 dimensões. Tudo é em número de 7. Quando Jesus se refere às moradas, ele está-se a referir aos planetas que existem no espaço e também a essas dimensões. Tá? Agora vamos fazer uma pequena reflexão acerca dos mundos e das galáxias que existem no espaço. Só para nós termos uma ideia, a nossa galáxia, a Via Láctea, os cientistas fazem uma estimativa, isto não é um número exato, é uma estimativa do número de bilhões, entendam, de estrelas que existe na nossa galáxia. Eles falam no número à volta de 200 a 400 bilhões de estrelas. Agora podemos trazer esse pensamento para o nosso sistema solar, digamos assim, que tem um Sol apenas. E à volta do nosso Sol existe 8 a 9 planetas, depende da classificação, se incluirmos o planeta Plutão ou não. Não é? Todas essas estrelas, de 200 a 400 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, na nossa Via Láctea, são sóis. Agora imagine a quantidade de planetas que existe, não é? A quantidade de vida que pode conter esses planetas. Seria muito orgulho do ser humano acreditar ser o único ser com inteligência, o único ser pensante. Seria muito orgulho. O universo, a criação, é infinita. Segundo os cientistas, o universo observável está-se expandindo. Isso significa que o quê? Está criando mais galáxias, está criando mais estrelas, está criando mais planetas. A criação é infinita. Esse é um conhecimento que os espíritos falam acerca disso. Não existem limites para Deus e para a sua criação. Ela também existe criatividade sem limites. Então existe todo o tipo de formas de vida que nem sempre seguem o padrão humano. Para além disso, existe uma unidade que envolve toda esta criatividade e toda esta
a quantidade de seres que estão em contínua evolução. Todos estão interligados. Existe uma energia na criação que é chamada de fluido cósmico universal. Os orientais a chamam de prana, de ki, chi, orgone, tem vários nomes, mas é essa mesma energia que liga e interliga todos os seres em todas as coisas, em todos os universos, em todas as dimensões. Então ninguém está separado, por mais longínquo que pareça estar esses planetas, essas galáxias, tudo está interligado. Um efeito aqui no nosso planeta faz sentido em outro lugar qualquer no universo, porque tudo é vibrações, tudo é frequência, e vai repercutindo como se fossem ondas, se espalhando. Então, tudo tem influência no nosso universo, o nosso pensamento, o nosso comportamento, as nossas palavras, e não só influência no nosso planeta aqui, na energia do nosso planeta, nas pessoas que estão à nossa volta, mas também no universo e em lugares longínquos. Como eu falei há bocado, nem sempre a criação segue o padrão humano. Nós somos apenas uma das espécies da criação, o ser humano. Existe outro tipo de espécies, com todo o tipo de aspectos, seja de animais, seja felinos, seja aviários, blue avians, seja seres reptilianos, seja seres insetoides, seja o que alguns cientistas falam de entidades biológicas extraterrestres, que são humanoides, mas que não são propriamente humanos, ou seja, têm 2 pernas, têm 2 braços, têm mãos, mas não são iguais a nós, são humanoides, entidades biológicas extraterrestres. Isto é só para dar uma ideia da variedade. Isto é apenas uma pequena percentagem do que existe. Dentro de uma criação sem limites, não é? Onde existe essa criatividade sem limites, o nosso pensamento não consegue abarcar toda essa criação na sua totalidade. O nosso pensamento ainda é muito limitado. O mais importante para nós a reter é: nós não somos os únicos a possuir inteligência no universo, nem nas outras dimensões. Tá? Existe todo o tipo de seres, com todo o tipo de formas, das mais variáveis, incluindo até seres muito mais inteligentes, muito mais antigos que nós, muito mais evoluídos a nível de tecnologia, a nível de ciência, a nível de filosofia, de moral, de espiritualidade, assim como também existe vida em outros planetas, onde a vida que se manifesta lá e os seres que se manifestam lá são muito inferiores a nós, a todos os níveis, seja moral, seja espiritual, seja a nível tecnológico. Tem planetas que ainda são primitivos, ainda se vive lá no período das cavernas, e os seres que lá vivem ainda se refugiam nas cavernas, como acontecia com os seres humanos no passado. É muito importante tirar esse sentimento de vaidade e deixar que o ser humano é a obra-prima da criação, porque não é. Tá? Outro aspecto que precisa ser considerado: todos esses seres são criação de Deus, criação divina. Não são melhores nem piores que nós. Tá? Pode ser que sejam mais evoluídos ou mais atrasados, mas não são melhores nem piores que nós. Estão apenas evoluindo, fazendo o seu trajeto, têm o seu corpo próprio que está relacionado ao planeta onde vivem. Se o planeta tem condições diferentes, logo não pode ser um corpo igual ao nosso. O nosso corpo está habituado aqui preparado para respirar oxigênio, para suportar as condições do nosso Sol e por aí fora. Os outros planetas têm outras condições, logo os corpos são diferentes, as condições de vida são diferentes, a vegetação é diferente, muita coisa é diferente, não segue os padrões que nós encontramos no planeta Terra. Outro aspecto que precisa ser considerado é o seguinte: a vida é o princípio inteligente do universo. E o princípio inteligente do universo é o Espírito. Sou eu, é vocês, aí somos todos nós, toda a criação, tudo aquilo que dá vida à matéria é o princípio inteligente do universo, que é o Espírito. Então, esses seres extraterrestres de outros planetas e também de outras dimensões, porque esses seres extraterrestres também se manifestam na dimensão etérica, na dimensão astral, não é só no nosso físico, na nossa dimensão física, na terceira dimensão. Também eles são um espírito utilizando um corpo. E então é isso que nos une a todos. Tá? Todos temos a mesma essência. O que pode mudar é o corpo de manifestação do espírito. Tá? Essas são as diferenças, mas todos somos espírito. E é isso que dá vida à matéria, é isso que traz vida aos planetas, às dimensões. Tá? Somos uma manifestação do divino. Como Jesus falou, Deus é espírito. Muito, muito importante isso. Eu agora vou falar das moradas, mas sobre o aspecto espiritual, nas outras dimensões, e não só no físico. Tá? O nosso planeta, como eu falei há bocado, tem uma constituição centenária. Não só o nosso planeta, mas os outros planetas no universo observável, que poderá ser observado por nós. Tá? E, como ele tem essa constituição centenária, tem seres que se manifestam nessas dimensões, etérica, astral. E quando Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele também estava-se a referir a essas moradas espirituais. Ou seja, quando nós desencarnamos, nos libertamos do corpo físico, existe um lugar para nós para continuarmos a evoluir. Esse lugar
está em correspondência ou em afinidade com a nossa própria natureza e a nossa própria evolução. Nós vamos nos colocar, ou somos atraídos magneticamente para um lugar que tem todas as condições para nós continuarmos a nossa evolução. Tá? Não existe no universo um lugar que não tenha nada, não existe o fim, o nada, existe sempre algo. Tá? Na criação divina é movimento perpétuo, mesmo aquilo que para nós parece estar vazio, quando nós olhamos o céu à noite e vemos aquelas partes escuras entre as estrelas, não é? Aí existe matéria em ebulição, existe energia, o prana, o fluido cósmico universal, que vai dar vida, vai trazer vida, vai criar estrelas, vai criar as galáxias, vai criar os planetas. Então não existe o nada, não existe o fim em lado nenhum. Tudo é uma criação perpétua, em constante movimento, dinamismo. E o mesmo acontece connosco. Quando nós desencarnamos também não vamos encontrar o nada. Existe sempre um lugar onde nós podemos evoluir e podemos continuar a crescer, a nos melhorarmos, e esse lugar está em afinidade com a nossa própria natureza. Quanto mais tivermos trabalhado a nossa alma, o nosso espírito, quanto mais tivermos uma vibração elevada, vamos para os planos espirituais mais elevados, onde há felicidade, há alegria, não há as doenças que existem aqui, não há as guerras, não há as misérias, as pobrezas, não há o sofrimento. Se tivermos sido descuidados e invigilantes, podemos muito bem calhar nas regiões espirituais menos felizes, onde nós vamos libertar das energias que ficaram acumuladas, que são toxinas para a nossa própria evolução, ou seja, são a energia dos maus pensamentos, das más palavras que falamos, das más condutas, que quando vivemos aqui como encarnados, do nosso descuido, dos nossos vícios, da nossa degradação moral, também vamos encontrar lugares que são infelizes, ou que não são tão felizes, mas que permitem ao espírito continuar a evoluir. O inferno católico ou da Igreja, como ele é ensinado, não existe. Ninguém sofre o castigo eterno, nem sequer existe castigo divino. O que acontece é que através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes, vamos criando energias que nos colocam em sintonias com certos lugares. Então somos nós que criamos isso. Não existe castigo divino, não existe inferno divino. Quando a pessoa se arrepende e quer melhorar, quando se liberta dessas energias, ela sai desses lugares, tem a oportunidade de reencarnar, de se trabalhar e depois, quem sabe, um dia encarnar ou ir para esses lugares, essas dimensões superiores. E acho que vamos avançar para a segunda parte aqui do texto. Já falamos aqui da questão da erraticidade e também dos diversos mundos que existem no universo e das diversas dimensões também, de que a vida é sem limites, ou pelo menos dos limites que a mente humana quer impor. Não existe isso na criação. Vamos avançar aqui com o título Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros são do mesmo grau e ainda há outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente, a vida moral é quase inexistente. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários há a mistura do bem e do mal, predominando um ou outro, conforme o grau de seu adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação rigorosa e precisa dos diversos mundos, podemos, considerando sua situação, destinação e características mais acentuadas, dividi-los de uma maneira geral desta forma. Mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e de provas, onde o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde só reina exclusivamente o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e por isso o homem é alvo de tantas misérias. Muito bem, comentando acerca aqui do texto, nós estamos a sair do mundo de provas e de expiações, que é um planeta onde o mal predomina. Nós estamos no período do Apocalipse, que é a revelação. Eu já fiz uma live acerca disso, e não vou comentar muito a pormenor, mas nós estamos a entrar, a subir a categoria do nosso planeta Terra e a entrar num mundo de regeneração
o que muitos chamam de quinta dimensão. Então, o mal organizado, o mal no mundo, aquela maldade organizada das sociedades secretas, do governo oculto, dos Illuminati e por aí fora, todas essas coisas da grande manipulação, da grande cabala, tudo isso vai cair porque o nosso planeta vai dar um salto evolutivo e não cabe mais esse tipo de maldade ou esse tipo de provas e expiações para os futuros habitantes da Terra. E entendamos, existem planetas, mundos, em todo o tipo de categorias, como mencionou no texto. Mundos primitivos, que ainda estão no período das cavernas, já falei há pouco um pouco sobre isso. Tem mundos intermediários, tem mundos de provas e expiações, que estamos saindo desse período. Tem mundos regeneradores, ou seja, que os espíritos que vão habitar esses mundos regeneradores não são perfeitos, ainda têm coisas a ser trabalhadas, mas já se esforçam por não fazer o mal e já se esforçam por evoluir. Não têm a ideia ou o pensamento de fazer o mal. Podem errar aqui ou ali, mas não de forma consciente, digamos assim. Já são preocupados com a sua própria evolução. Depois tem os mundos felizes, são para espíritos mais adiantados, mais evoluídos. Pode ser que agora, no final deste ciclo, muitos de nós, habitantes agora deste planeta, possamos ser merecedores de habitar esses lugares. Tem os mundos onde dos espíritos puros, digamos, já são os reinos angélicos, aqueles que atingiram a angelitude, já atingiram uma evolução de mestre de si mesmo. Já se libertaram de todo o apego à materialidade, já se libertaram de todos os vícios, de toda a negatividade, de toda a má influência, já fizeram brilhar a luz do amor dentro deles e conseguiram ascender para esses mundos onde a vida é muito feliz. É a esses mundos que Jesus fazia referência com o reino dos céus. Sejam bons, se melhorem, cuidem da vossa alma, do vosso espírito, para serem merecedores do reino dos céus. Falando um pouco do assunto dos extraterrestres, poderão se perguntar, mas porquê é que nunca se fez um contacto? Porquê é que nunca ninguém mostrou extraterrestres? Porquê é que nunca nenhum governo confirmou? Eu vou falar o porquê. Existem muitas provas, aliás, da presença de extraterrestres no nosso planeta. E isso já vem de há muitos milénios. E muitos deles convivem aqui entre nós sem que nós nos apercebamos disso. Muitos deles têm a aparência totalmente humana, ou seja, são extraterrestres com a aparência humana, porque eles são humanos, mas de outros planetas. Isto talvez seja uma revelação para si, que lhe pode trazer um pouco de estranheza, mas a origem do tronco humano não é aqui no planeta Terra. Então existem seres humanos que não nasceram aqui, não fizeram a sua evolução com eles, você nem sequer ia notar uma diferença que ele é um ser humano de outro planeta. Tá? Então eles caminham aqui entre nós e estão infiltrados na nossa sociedade para aprendizado, para ajudar a civilização, também a evoluir, e também pode ser que alguns também não tenham assim propósitos tão dignos e de evolução. Mas existem muitas provas, seja arqueológicas, seja as pirâmides, seja os templos antigos, seja a tecnologia utilizada para erguer esses templos, essas pirâmides. Por exemplo, tem relatos de militares, tem relatos de pilotos da aviação, tem documentos que foram desclassificados, que foram vazados, que confirmam captura de naves, de corpos extraterrestres. Tem contactos de primeiro grau, tem médiuns que conseguem ver a atuação dos extraterrestres nas outras dimensões. Tá? E aí, tanto existem negativos como positivos. Você precisa entender a vida extraterrestre da mesma maneira como é o ser humano. Você vai encontrar seres humanos de mau caráter, de bom caráter, pessoas virtuosas, pessoas negativas, pessoas que nem fazem o bem nem fazem o mal, pessoas que são inúteis, pessoas que trabalham pelo bem da sociedade. Assim é também com os extraterrestres. Não são deuses, não são santos, não são anjos. Tá? Existem muito moralizados e espiritualizados que ajudam a humanidade, mas também existem aqueles que estão ligados ao governo oculto e que fazem parte da grande manipulação do ser humano, que são negativos e que atuam aqui há muitos milénios aqui no nosso planeta. Então existe essa força entre a escuridão e a luz atuante no nosso planeta. Existem contactos, existem avistamentos, existem relatos. Se você deve, por sua própria conta, estudar isso. Vá procurar informação, vá ler livros, existem vídeos, existem fotos, existe muita informação. Não espere que os governos que utilizam da mentira e da manipulação venham lhe confirmar se existe ou não vida extraterrestre. Não espere isso de nenhum governo, nenhuma agência governamental, de algum cientista ligado ao governo oculto, porque isso não vai acontecer. Aliás, eu vou-lhe só dar um pequeno exemplo porque é que os governos escondem a realidade acerca dos discos voadores e acerca da tecnologia extraterrestre e dos extraterrestres. Eu vou só dar um exemplo. O nosso mundo é movido a petróleo. É do petróleo que vem os combustíveis, a gasolina, o diesel, o gasóleo e todo o tipo de combustíveis que faz movimentar a nossa sociedade. Precisamos do combustível para tudo, não é?
Mas os OVNIs, que nós conhecemos por discos voadores, eles não utilizam nenhum motor de combustão. E isso seria uma grande revolução em nosso mundo, porque acabaria com a indústria do petróleo e deixariam de usar gasolinas, gasóleos, diesel, seja o que for. Porquê? Eles têm tecnologia que conseguem gerar campos eletromagnéticos. E esses campos eletromagnéticos utilizam a própria energia, que eu falei há bocado, que é conhecida como fluido cósmico universal, ou prana, chi, ki ou argon. E esses campos eletromagnéticos, eles anulam a força da gravidade. Olha, um motor de combustão, um avião para levantar voo, precisa que o motor ligue e que vença a força da gravidade. Essas naves ou esses discos têm esses campos magnéticos gerados que anulam a força da gravidade. Então eles não são movidos a petróleo, a diesel, a gasolina. Só isso acabaria com a indústria do petróleo. E quem está atrás dessa indústria do petróleo são pessoas muito poderosas, algumas das famílias mais ricas do mundo, que têm o poder sobre a sociedade e não querem perder esse poder. Só por aqui, tem muitos outros motivos, mas só por aqui você já pode tirar conclusões de porque é que eles não falam da tecnologia extraterrestre. Para não alongar muito, dentro dos governos existem grupos secretos que têm a função de capturar naves e corpos quando às vezes existem acidentes, e estudar a tecnologia extraterrestre e fazer tecnologia reversa, ou seja, tecnologias a partir dos discos voadores, como são usualmente chamados, só que isso não é utilizado para benefício da humanidade. Tá? É utilizado em benefício desses grupos secretos. Por isso é que eles não falam abertamente sobre isso. Então não espere que essas pessoas, que os governos, os primeiros-ministros, os presidentes, venham lhe dizer sobre a realidade extraterrestre. Tá? Jesus falou isso de maneira muito simples, dizendo que há muitas moradas na casa do meu Pai, e essas moradas são os diversos mundos. Se existem moradas, existem os seus moradores. São os diversos mundos no espaço e também as regiões espirituais, seja a dimensão etérica, dimensão astral, dimensão mental inferior, dimensão mental superior, dimensão búdica, dimensão átmica, e essa é as dimensões setenárias. Só para finalizar, os planetas também são entidades vivas. Também eles têm uma consciência, também eles estão em evolução. Planetas primitivos, com o tempo, com o passar dos milénios, as humanidades evoluem dentro deles e o estado do planeta, vibracionalmente, até na própria energia muda, passa para mundo de regeneração, depois para mundos felizes, mundos puros e por aí fora. E então, também o nosso planeta está a fazer essa transição neste momento. Por exemplo, eu vou falar uma das capacidades, eu ia falar isso numa live, só falar sobre as questões extraterrestres, mas eu vou dar um exemplo de que todos nós já vimos como o camaleão ou o polvo tem a capacidade do mimetismo, de imitar o próprio ambiente à volta, não é? Consegue mudar as cores, consegue se camuflar. Também tem certas espécies extraterrestres que têm esse mimetismo e conseguem se camuflar. Caminham entre nós, por mais assustador que isso pareça. Fique sabendo que você não deve ter medo de nada, que acima de tudo está Deus e que existem as forças da luz. Tá? Você só precisa se conectar através da oração, da meditação, dos mantras, converse com Deus, com os seus guias. Você também tem os seus protetores, o seu anjo da guarda, os seus Exus, os seus guardiões. Então não lhe vai acontecer nada que não tenha que acontecer. Eu estou a falar para informar, não causar medo. O medo não faz sentido em quem trabalha pela luz. Você só se precisa conectar com o divino, ninguém pode mais que Deus. Lembre-se sempre disso. Existem seres que caminham entre nós, na sociedade, que se fazem passar por humanos. Nós, quando olhamos, vemos uma pessoa, um humano. Mas ele não é um humano, ele não tem um aspecto humano. Apenas que ele atua na nossa mente, através de frequências, e consegue mudar a nossa percepção, a nossa maneira como nós os vemos. E tem muitos seres desses ligados à política e ligados aos bancos, ligados às grandes corporações e às grandes instituições. Só para que vocês saibam, fazem parte da grande manipulação desse governo oculto mundial aí. Então eu estou a falar isso porque estamos em tempos de revelação. Nada mais vai ficar escondido. O que eu estou a falar não é uma novidade. Se você for procurar por si mesmo, você vai encontrar muitas referências ao que eu estou aqui a falar. Aliás, o que eu falo aqui para todos é o seguinte. Eu não peço para que todos acreditem em mim de forma cega. Vão por vós mesmos procurar confirmações ao que eu falei. Vocês vão encontrar de muitas fontes diferentes e que não têm relação entre si o que eu estou aqui falando. É que existe uma ordem no universo, para finalizar. Existe uma ordem no universo, existe uma lei, o cosmo é harmonia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando vem destruição, acham que é o caos. O caos é apenas transformação e não destruição, como as pessoas entendem. Então existe uma ordem, uma lei, e assim como na nossa sociedade existe polícia, existe militares para restabelecer a ordem, no universo e no nosso planeta também é igual. Existe a Ordem da Luz, existe a Federação Galáctica, que observa esses seres que eu falei, que, como estamos em momento de apocalipse e de momento da separação do joio e do trigo e da expulsão do mal no nosso planeta, muitos desses seres estão sendo capturados, estão indo a julgamento, tribunal cósmico,
e já estão sendo encaminhados para os seus futuros planetas, onde vão viver, não vão habitar a nova Terra. Então entendam que existe uma força policial, se quiserem assim, militar a serviço do bem, que neutraliza ou que diminui a influência desses seres. E à medida que agora os tempos têm avançado e estamos cada vez entrando mais no mundo de regeneração, na quinta dimensão, esses seres estão sendo perseguidos, capturados, porque são seres perigosos para a nossa sociedade e já não vão ficar mais aqui, e estão sendo encaminhados, e que eles não podem tudo, não podem fazer tudo, apesar da maior parte deles serem mais inteligentes que o ser humano, terem mais capacidades. Não podem tudo, não podem fazer tudo, existe uma ordem, existe uma lei, e essa lei é Deus, e ninguém pode mais que Deus. Então entenda isso, que esses seres não estão à solta fazendo tudo o que querem. A atuação desses seres foi mais intensa nas décadas passadas, mas agora está sendo cada vez mais reduzida. Tá bom? Fica com a ideia que tudo tem ordem, que existe quem vigia, quem cuida, quem protege, que mesmo nós aqui não estamos sozinhos, tem quem olhe por nós, sempre. Tá? E se você tem santidade das intenções, então você está protegido. Não há razão para ter medo, para ter pânico. Foi um prazer estar aqui convosco, passar essas informações sobre Jesus, sobre o Evangelho, o Universo, os planetas, os seres, as diversas possibilidades da vida. Espero que tenham gostado, que vos tenha sido útil. Tenham uma boa semana. Até à próxima.